Olá, pessoal! Sou a professora Miriam e hoje vamos falar sobre esses 3 tópicos. Quando falamos de sequências numéricas, o que a gente pode pensar? Sequências é uma coisa que nos lembra uma ordem. Numéricas, como a própria palavra já nos diz, nos lembram os números. Então, as sequências numéricas são termos ou elementos que são apresentados em uma determinada ordem. E como é que vai ser essa ordem? Como é que ela vai se estabelecer? Ela vai seguir um determinado padrão. Essas sequências, elas podem apresentar algumas características, como ela ser finita, quando ela tem fim, apresentada às vezes por um ponto final. Ou ela também pode ser infinita, quando ela não tem fim, representada algumas vezes pelas nossas reticências, os 3 pontinhos. Outras vezes, ela também pode vir com a característica de ser crescente, ou seja, ela está crescendo do menor para o maior, ou ela também pode vir de maneira decrescente. Então, observemos esse exemplo. 1, 3, 5 e 7. O 1 aqui, ele está sendo apresentado como o nosso primeiro elemento. Então, nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto elemento. Podemos ver que ela é uma sequência crescente e também é uma sequência infinita, ou seja, ela não terá fim. E aí, uma das coisas que podemos observar na nossa sequência é o nosso padrão, ou seja, o que está acontecendo com esses números? Note que do 1 para o 3 fez um acréscimo de 2, né? A pergunta é, se há um padrão, tem que acontecer também nos demais números. Está acontecendo? Quando a gente pegar 3 mais 2 vai dar 5. 5 mais 2 vai dar 7. Esse padrão, além de reger como que essa sequência ela está acontecendo, esse padrão também pode ser usado para definir outros elementos da sequência, como por exemplo, vamos achar aqui o próximo termo. Então, 7 mais 2, que vão ser 9. Depois, 9 mais 2, que vai ser 11. Então, o padrão também serve para a gente definir outros elementos da sequência. Observemos este outro exemplo. Verificando, ela tem um ponto final, então ela é uma sequência finita. Está indo do maior número para um menor, então ela está decrescendo. Vamos observar agora qual é o padrão. Está diminuindo, então a nossa primeira ideia é que seja uma subtração. Mas, quando nós formos fazer, vai ficar 7, 4, 7 menos 2, 5, 54. Então, a gente pode dizer que aqui ela está indo de menos 54. Mas será que de 27, se a gente tirar 54, vai dar 9? Não. Então, o que isso significa? Que o nosso padrão, ele não é menos 54. Em uma sequência, nós também podemos trabalhar com outras operações, como a multiplicação e a divisão. A pergunta seria, está diminuindo. Qual é a outra operação que nos faz diminuir? Isso, a divisão. Então, por quem que eu divido 81 para dar 27? Quem? Ó, 8 mais 1, 9. 9 é divisível por 3. Será que se nós dividirmos 81 por 3, vai dar 27? 8 dividido para 3 vai dar 2. 2 vezes 3, 6, que resta 2. Sobrou 1, que dá 7 e 0. Então, deu 27. Mas, como é um padrão, a gente tem que verificar se vai acontecer para o outro termo. 27 dividido para 3, 9. Isso. Então, manteve constância. Vamos descobrir os outros dois elementos. 9 dividido para 3 vai dar 3. E 3 dividido para 3 vai dar 1. Então, para que nós possamos descobrir outros elementos da sequência, nós precisamos saber quem é o padrão, como ela está se comportando, ok? Vamos para o próximo.
Agora vamos falar sobre divisibilidade. Alguns números possuem os critérios de divisibilidade para nos ajudar, né? Facilitar alguns cálculos. E aí, cada número tem um critério. Por exemplo, para dividir por 2, a gente pode pegar todos os números que são pares. Então, foi par, automaticamente ele divide para 2. Para dividir por 3, a gente tem que fazer a soma dos algarismos. Então, por exemplo, se eu tivesse o número 17, então eu vou somar 1 mais 7, que vai dar 8. Aí você se pergunta, 8 divide para 3? Não. Então, 17 também não divide. Se nós pegarmos, por exemplo, o 15, fizermos a soma dos seus algarismos, 5 mais 1 é igual a 6. 6 divide para 3? Sim. Então, 15 também divide. Para dividirmos por 4, nós temos duas situações. A gente vai observar os últimos dois algarismos. Ele tem que ser par. E também tem que ser múltiplo de quem? De 4, é claro. Múltiplo de 4. Por exemplo, o número 324. Observa os dois últimos algarismos. É par? Sim. E é múltiplo de 4? Sim. Então, 324 divide para 24. Para dividir por 5 é muito fácil. O número tem que terminar em 0 ou 5. Para que um número seja divisível por 6, ele tem que obedecer à condição de ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Para que ele seja divisível por 8, a gente tem que observar uma condição de 3 algarismos. Os 3 últimos algarismos, ou seja, da centena, dezena e unidade, tem que ser múltiplo de 8. Para que o número seja divisível por 9, é igual ao critério do 3. A gente tem que fazer a soma dos seus algarismos. Por exemplo, 18 é 8 mais 1, que dá 9. 9 divide para 9? Sim, então 18 também. Para que um número seja divisível por 10, ele tem que terminar em 0. Divisibilidade na ponta da língua e agora vamos para o próximo. Quando nós falarmos de fatoração, estamos falando de um número que foi escrito em formas de multiplicações, só que essas multiplicações são feitas apenas com primos, ou seja, com números primos, aqueles que só dividem por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, se nós tivermos o número 12, esse traço que nós passamos, ele significa divisão. Deste lado, iremos colocar números que são primos. Então, quem é o menor primo que dá para dividir por 12? 12 termina com 2, então divide por 2 porque é par. O resultado dessa divisão colocamos no lado esquerdo. 6 divide por 2 por 3, por 6, mas quem é o menor? 2, que dá 3. 3 só divide por 3, que dá 1. Então, o 12, em multiplicações com primos, ele é 2 vezes 2 vezes 3, que também chamamos isso de decomposição em fatores primos. E com essa fatoração, ela nos ajuda em cálculos de MMC. Por exemplo, se nós tivermos os números 30 e 15, para acharmos o seu mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo que vai estar comum entre eles, a gente fatora. Então, eles dividem por quem? Terminam em 0 e 5, então dividem para 5. 30 dividido para 5 vai dar 6. 15 dividido para 5 vai dar 3. 6 e 3 dividem para 3, que dá 2, que dá 1. 2 só divide por 2, que dá
1. Então, a nossa intenção é chegar nesse 1. Quando nós estivermos calculando o MMC, basta nós multiplicarmos os valores que deram à nossa direita. Então, 5 vezes 3 vezes 2. 5 vezes 3, 15 vezes 2, que vai dar 30. Então, o MMC de 30 e 15 é 30. E como essa mesma fatoração, ela nos ajuda a achar o MDC, ou seja, o maior divisor comum. A gente fatora normal, mas no final nós não multiplicamos. Multiplicação é para o MMC. Nós vamos observar quem são os elementos comuns. Ou seja, quais foram os valores que dividiu para os dois. Por exemplo, este 5, ele dividiu tanto para 30, que deu 6, quanto para o 15, que deu 3. Este 3, ele dividiu para o 3 o 6, que deu 2, e o 3 também dividiu para o 3, que deu 1. O 2, ele dividiu apenas para o 2, né? Então, quem foram os elementos comuns? 5 vezes 3, que vai dar 15. Então, o MDC de 30 e 15 é 15. Então, é isso aí, galera. Obrigada e até mais!